Vamos falar um pouco sobre a atuação do auxiliar de produção nas indústrias. Quais são as suas atribuições? Quais são os setores que empregam o auxiliar de produção? Qual é a média salarial do auxiliar de produção no Brasil e por que o auxiliar de produção é uma das profissões que tem a maior empregabilidade nas indústrias? O que é que o auxiliar de produção faz? O auxiliar de produção ele vai estar na maioria dos setores nas indústrias, sendo os setores com maior destaque vai ser o setor da linha de produção. Digamos, se for uma indústria automobilística, são divididos em diversos setores, onde tem o setor onde vou fazer a fabricação do pneu, a fabricação do motor, a fabricação voltado à carcaça do carro e a fabricação da pintura. Só exemplos. Vai ter auxiliar de produção em diversas etapas do sistema construtivo. Não importa se é uma indústria automobilística, se é uma indústria voltada a alimentos, se é uma indústria de cosmético ou se é uma indústria da construção civil, especificamente na produção de algum material da construção civil, seja ele produção de telha cerâmica, de cimento, seja ele tijolo cerâmico, enfim, diversas finalidades e áreas da indústria. Pode também dar apoio aos profissionais da logística, onde se tem a coleta de materiais, tem onde o armazenamento dos próprios materiais. O auxiliar de produção também pode ficar nessa área de atuação. E os auxiliares de produção estão cada vez mais administrativo. A tecnologia está chegando na nossa linha de produção e os profissionais eles são responsáveis por um controle de gestão dessa produção. E o controle de gestão dessa produção, nós iremos estudar também no nosso curso, que é o planejamento e controle da produção. Vai depender do seu perfil. Se o profissional tiver um perfil mais voltado à linha de produção, também conhecido como a linha de montagem, esse vai atuar nessa área, esses mais profissionais. Geralmente profissionais como o jovem aprendiz, vai trabalhar um pouco mais administrativo e a linha de produção, fazer esse meio termo. Também é um profissional responsável por acomodar materiais, gerir, preparar máquinas ou manusear uma máquina, digamos, de linha de montagem. Você trabalha numa indústria voltado a cosmético. De repente você está enchendo aquela embalagem com o material. Então você vai ter essa atribuição. Também o auxiliar de produção, como falamos, vai também ter a finalidade administrativa e vai depender do seu perfil. Profissionais que têm o domínio em ferramentas, em softwares, em ferramentas voltadas a planilhas eletrônicas, a softwares como Word, também vai ter uma certa vantagem para atuar em áreas administrativas, áreas um pouco mais técnicas. A atuação desse profissional está ligado também à segurança, à qualidade e à higiene ocupacional. Os profissionais voltados ao auxiliar de produção também está ligado à segurança do trabalho, porque esses profissionais terão que cumprir as normas de segurança do trabalho, que é o uso do equipamento de proteção individual, o EPI, vai ter também que obedecer o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Essa atuação também do auxiliar de produção vai ter que estar debaixo da legislação da segurança do trabalho. E vale lembrar e focar que o auxiliar administrativo e o auxiliar de produção na indústria, ele está cada vez mais similar. Então, muitas indústrias contratam auxiliares de produção para atuar, digamos assim, em partes administrativas. Cada vez mais está voltado à produção porque é um foco. A indústria tem um foco de produzir um determinado produto. E o auxiliar de produção ele vai ter a característica de ter conhecimentos voltados ao planejamento, controle da produção, que é a finalidade do nosso curso. Vamos aprender 5S, Kanban e outras ferramentas voltadas ao controle da qualidade. Qual é a média salarial do auxiliar de produção? Observe, vai depender se é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, quer dizer,
o porte da empresa, vai depender do plano de carreira. Lembramos que muitas indústrias têm ISO 9001 e um dos critérios da ISO 9001 e algumas empresas que trabalham com esse critério, eles têm o que nós chamamos de plano de carreira. Por exemplo, tem o profissional trainee, vai depois do profissional trainee, ele passa a ser júnior, passa a ser pleno, passa a ser sênior, passa a ser master. O que eu quero dizer? O auxiliar de produção, ele vai ganhar de acordo com o plano de carreira. Algumas indústrias contratam auxiliar de produção 1, depois vai virar auxiliar de produção 2 e vira o auxiliar de produção 3. Isso quer dizer que as suas atribuições, as suas tarefas e suas responsabilidades foram aumentando no decorrer do tempo e a média salarial desse profissional, com a sua experiência e com o seu tempo de serviço e suas qualificações, vai tendo essa variação. Observe que algumas empresas têm o profissional trainee. O profissional trainee geralmente é muito comum ser de nível superior e esse profissional que pode ser recém-formado ou que está prestes a se formar vai para uma indústria ou vai para um comércio, algum segmento e ele passa a ser trainee, vai ter um contrato de 1 a 2 anos. Depois de trainee, ele pode ser efetivado, vira júnior. Depois de uns 3 a 4 anos e com conhecimento e experiências profissionais, ele pode virar pleno, sênior e master. A média salarial desses profissionais vão aumentando. O trainee, se você observar, ganha um valor X e quando vira master, vai aumentando os seus valores. A nossa finalidade de explicar o plano de carreira é entender que o auxiliar de produção, em algumas indústrias, tem plano de carreira, podendo ser auxiliar de produção 1, auxiliar de produção 2 e auxiliar de produção 3. Dependendo, a faixa salarial do auxiliar de produção vai ser o porte da empresa, né? Se é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, ou vai depender da atuação da determinada indústria. Se é uma indústria automobilística, se é uma indústria voltada ao cosmético, se é uma indústria voltada a um segmento da construção civil. Enfim, a média salarial do profissional que atua como auxiliar de produção no Brasil está em torno de R$ 1.369, tendo uma carga horária de 44 horas semanais. Isso é o salário bruto, sem os descontos. Mas vale lembrar que a indústria tem os sindicatos, e esses sindicatos têm a convenção coletiva, que são acordos entre o sindicato e aquela determinada indústria, e os profissionais ganham alguns benefícios, como plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, e entre outros auxílios. Vale lembrar que o profissional auxiliar de produção, ele tem essa finalidade de colaborar em diversas áreas da indústria, por isso a grande empregabilidade. Observe essa foto, são profissionais voltados à linha de montagem ou algumas indústrias denominam como a linha de produção. Existe a NBR, que é a norma brasileira regulamentadora, e existe a NR, que é as normas regulamentadoras. E qual a diferença e qual a sua importância para o auxiliar de produção? Observe que a NBR é uma norma de padronização. Essa norma de padronização não é uma lei, mas se aquele determinado produto não seguir uma padronização, ele não vai conseguir uma eficácia, sendo eficácia uma qualidade com uma agilidade. E se houver um processo dizendo que aquele material não está conseguindo atender a expectativa de um determinado público e aquele público processar aquela empresa ou aquele segmento, o que acontece? No processo, a NBR pode ser utilizado como um parâmetro de qualidade e pode gerar processos trabalhistas a determinados locais e empresas. O que eu quero dizer é que a NBR ela vai ser muito utilizada porque ela é um parâmetro, é uma padronização. Lembrando que a indústria da Fórmula 1, ela, no pit stop, ela chega naquele momento de 9 a 10 segundos e resolve aqueles problemas relacionados àquele determinado veículo por causa da padronização. A norma brasileira
de padronização, a NBR, ela também é voltada em muitas áreas. Até quando você vai fazer um trabalho de conclusão do curso, o famoso TCC, você utiliza essa NBR. E na indústria é utilizada a NBR. Por exemplo, a indústria da construção civil, na produção de cimento, existe uma NBR específica para essa produção. Existe uma NBR específica para algumas indústrias voltadas na área da mecânica. Existem NBRs, como falei, para padrões administrativos. E também existe a NR, que é a norma regulamentadora referente à segurança do trabalho, à medicina do trabalho. É uma lei. Segurança do trabalho, normas regulamentadoras, está relacionado à lei das consolidações das leis trabalhistas, a CLT. O empregador e os empregados são obrigados a ter conhecimento voltado à NR, norma regulamentadora, e um dos conhecimentos que o auxiliar de produção tem que praticar e tem que conhecer é voltados ao equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva, no qual o nosso curso terá uma aula sobre equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletivo. Logo, para essa finalidade de preparar o auxiliar de produção para as diretrizes de segurança do trabalho. Aqui é um exemplo da NBR, que é a norma brasileira regulamentadora, que eu quero dizer que é uma padronização referente à acessibilidade a edificações. Temos também outra norma referente a projetos arquitetônicos. Temos inúmeras normas. Aqui, no caso, é uma norma voltada a trabalhos acadêmicos. A apresentação, o famoso TCC, trabalho de conclusão do curso. Por que o auxiliar de produção tem essa empregabilidade na indústria tão alta? Observe, aqui é uma pirâmide de nível de tomada de decisão, de gestão, no qual temos aqui o nível estratégico, quer dizer, a alta direção, aonde esses profissionais vão ter habilidades conceituais, ideias, estratégias. Geralmente essa alta direção que está relacionado aqui ao topo da pirâmide são os donos da empresa, no caso quando tem mais de um dono, o presidente da empresa, algumas denominações chamam de presidente, e aquelas pessoas que estão em decisões estratégicas da empresa. Temos um intermediário, geralmente são profissionais, por exemplo, na indústria, alguns engenheiros, alguns gestores, diretores da indústria. Eles vão ter habilidades humanas de relacionamento, vão ter a finalidade de gerenciar, de ter essa gerência, vai ficar entre o estratégico, o nível estratégico e o nível operacional. Vai ter esse meio termo, essa gerência. E temos também, logo aqui abaixo da pirâmide, vai ter o nível operacional. O nível operacional, na indústria, ele representa 85% dos cargos da indústria, é referente a nível operacional. Você pode ter que níveis operacionais vai estar lá o auxiliar de produção. Por isso que o auxiliar de produção tem uma boa empregabilidade. A demanda das suas atividades, elas estão em crescente e sempre houve essa crescente na indústria. E o profissional voltado ao auxiliar de produção, eles vão ter técnicas referentes ao manuseio de coisas físicas, como na linha de montagem, vai ficar trabalhando, auxiliando, no controle de materiais, no controle voltados a colocar produtos em embalagens adequadas ou estocar aquele produto em locais adequados. Então, nós temos aqui a nossa alta direção, a gerência, a supervisão, voltado ao nível. Então, podemos analisar que essa pirâmide tem um nível institucional, nível intermediário e nível operacional. Essa pirâmide foi uma analogia. Essa é uma pirâmide voltada a nível de decisão e atuação e gestão. Nós aplicamos ela na indústria e contextualizamos com o auxiliar de produção, sendo que o auxiliar de produção é o nível operacional. Observe, a maior base,
a maior quantidade de profissionais vão estar no nível operacional. Por isso, a grande demanda para esses profissionais voltado à produção, como o auxiliar de produção. E o objetivo do nosso curso é esclarecer essas dúvidas voltado ao auxiliar de produção e prepará-los para o mercado de trabalho.